Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta. Esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Um fantástico momento de reflexão bíblica e aprendizado. Tudo grátis, disponível para você a um toque do seu dedo, a um clique do seu celular. Se você quiser falar conosco, você pode entrar em contato com a gente lá pelo Instagram, entendes _o que estás lendo. Você pode seguir a gente lá também. A gente coloca pequenas reflexões bíblicas lá, quase que diariamente, sempre que possível. Tem outros contatos aí, outras formas de você participar desse projeto, de várias formas, orando, compartilhando, contribuindo, enfim, ao seu critério, beleza? Vamos lá ver hoje como Deus revestiu Moisés com autoridade, que até o faraó seria obrigado a respeitar, que ele seria como um Deus para faraó. E vamos ver também sobre todo esse endurecimento do coração de faraó e a relação com aqueles que endurecem o seu coração para com a verdade e como isso acontece de forma que vai ser muito interessante a gente aprender como que isso tudo acontece, beleza? Então vamos lá, não sai daí, fica até o finalzinho, porque como eu costumo dizer, tem muita coisa legal para a gente aprender da palavra de Deus. Então Deus disse a Moisés que revestiria ele com autoridade, lá no versículo 1. Leia o capítulo 7, se possível, e depois escute a explicação, beleza? Então não foi apenas com palavras que Moisés foi enviado a Faraó. Deus fez dele como um Deus. Os julgamentos que ele traria sobre a terra, com aquelas pragas através da vida de Moisés ali, revestiriam ele de um terror sobrenatural. Se tornaria ele, aos olhos de Faraó e dos servos, alguém quase sobre-humano, alguém quase divino. Então, assim, dessa forma, Deus dá testemunho aos seus servos, tornando evidente pelo poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo sobre eles, que eles vêm em seu nome e falam com a sua autoridade. Lembra lá em Atos 24, quando Félix ele treme diante de Paulo? Ele fica temeroso. Quando o evangelho de Paulo chega aos Tessalonicenses também, está escrito lá que não foi somente com palavras, mas com poder no Espírito Santo e com muita certeza e convicção. 1 Tessalonicenses 1,5. Estava implícito no que Deus disse a Moisés, era chegada a hora de a palavra ser trocada pela ação. Então, isso tudo deve encorajar os servos desanimados a refletir que Deus tem seu tempo estabelecido para o cumprimento de todas as suas promessas. E quando esse período, esse tempo chega, todo luto se transformará em alegria. É uma prerrogativa de Deus, que Ele conheça o fim desde o início. Nada pode pegá-lo de surpresa. E nisso tudo aqui, nessa revelação, nesse relato bíblico, nós temos a manifestação do caráter de Deus, totalmente livre, irrestrito, de sua graça e misericórdia na salvação do homem. A manifestação de seu poder e justiça na imposição de julgamento sobre seus inimigos, até mesmo o mal acontece para contribuir indiretamente para o estabelecimento final e eterno da justiça de Deus. Deus ainda se glorificou em meio à fraqueza e ao pecado humano. A lentidão de Moisés na fala é velada por uma glória impensada. Aquele que temia o escárnio, a zombaria de Faraó, é cercado de terrível majestade e feito como Deus para ele. A fé obediente, sentida incompetência para a tarefa ao qual Deus nos chama, será apenas a ocasião para que Ele nos conceda uma honra mais abundante. Nossos próprios defeitos podem ser transformados em poder.
Eles foram avisados da recusa obstinada de Faraó. Não somos enviados a serviço de Deus com falsas expectativas. O propósito de Deus será cumprido, não derrotado por essa oposição. Seu desafio apenas suscitará a revelação da grandeza de Deus. Onde o pecado procurou habitar e reinar, somente os terrores do julgamento de Deus serão lembrados. O Egito também saberá que Deus é Jeová, o fiel. O nome de Deus estará escrito em sua punição, bem como na redenção de Israel. Em todas aquelas pragas que serão enviadas ali, que nós vamos ver no detalhe nos próximos episódios, nós vemos muitas características em comum. Elas estão intimamente ligadas umas com as outras. O assunto, então, é o conflito de Jeová com essa grande potência mundial idólatra, que é o Egito. O Egito era uma terra agradável. O rio, a fonte de sua fertilidade, era isolado do deserto em ambos os lados por cadeias de penhascos, coberto de manhã e à noite por um céu sempre azul e brilhante. Não é de se admirar que os habitantes pensem muito de tal terra que venham a dizer do rio, da terra, do céu: estes são os teus deuses ao Egito. Eles adoravam tudo. De repente, aquela água vai se transformar em sangue, repugnante, não mais uma fonte de fertilidade, mas uma fonte de corrupção e morte. Por ordem de Jeová, a fonte invisível não reconhecida de onde o poder fertilizante tinha derivado. Nos próximos episódios nós vamos ver todos os detalhes dessas pragas do Egito e como elas se relacionavam com as divindades egípcias, do rio, da terra ou do céu, que foram todos desafiados pelo poder de Deus. Os ventos, compelidos a servir a Jeová, tornaram-se os emissários de seus exércitos de gafanhotos. O sol, fonte de luz, chefe dos deuses, ele mesmo está envolto em trevas pela palavra de Jeová. O céu é meu, com suas nuvens e ventos, sim, o sol em toda a sua glória. Eu, o Senhor, não fiz todas essas coisas? Eu endurecerei o coração do faraó. Isso com certeza é mais do que simples permissão. Deus endurece o coração por meio de sua providência, como quando Deus, na execução de seus julgamentos, coloca um homem perverso em situações que ele sabe que só podem ter um efeito endurecedor sobre ele. Por meio de um julgamento direto na alma do indivíduo, Deus ferindo com um espírito de cegueira e paixão em punição de resistência obstinada à verdade. O endurecimento pode ser concebido em parte como resultado de uma retirada da luz e da graça, em parte como entrega da alma às ilusões do adversário, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, cuja vontade gradualmente ocupa a região da vida, na vida moral desocupada pela vontade humana, e afirma aí um poder de controle correspondentemente maior e, em parte, como resultado de uma ordem divina, direta do curso, no pensamento, no sentimento, na imaginação. E o que acontece? O resultado é cegueira, insensibilidade, perdição, perda de um sentimento de direito para um sentimento de vergonha, para a autoridade de Deus, para a voz da verdade e até mesmo para o verdadeiro interesse próprio. Todo o endurecimento do coração é, portanto, dos dois lados, endurecendo no ódio, por exemplo, estando ao mesmo tempo endurecendo contra o amor, com a perda da capacidade de amar, o endurecimento na injustiça, que é o endurecimento contra a justiça, uma perda da capacidade de discernimento moral, endurecimento na crueldade, sendo um endurecimento contra a bondade, com uma destruição correspondente das sensibilidades benevolentes. Um endurecimento contra Deus é ao mesmo tempo endurecimento em si mesmo, em egoísmo, na perda da capacidade da fé. Isso não aconteceu só com o faraó, acontece ainda hoje. O faraó se destaca nas escrituras como um exemplo típico de um endurecimento do coração. Veja mais comigo que interessante.
Ele e Jeová se opuseram diretamente um contra o outro. A vontade de Deus foi revelada a ele de uma forma que ele não poderia ter errado. Ele inicialmente fingiu duvidar, mas a dúvida logo se tornou algo impossível. Ele resistiu até o fim. E quanto mais ele resistia, mais seu coração ficava endurecido. Sua resistência foi a sua ruína. Ao considerar o caso desse monarca, no entanto, compará-lo conosco, nós precisamos se lembrar e guardar esse aprendizado bem no fundo do nosso coração. Que o faraó era um rei incrédulo, ele era naturalmente preconceituoso, puxando a sardinha em favor dos deuses do Egito. A princípio, ele não tinha conhecimento de Jeová. O que foi exigido do faraó foi a libertação de uma nação de escravos. Em nosso caso, é exigido que nos separemos dos pecados e entreguemos o nosso coração e a nossa vontade ao Criador e Redentor. Uma submissão externa teria bastado no caso dele. Na nossa, tem que ser uma submissão interior, espiritual, completa e restrita. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa é a advertência da palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado em relação a esse endurecimento por causa do engano do pecado. Porque o nosso coração, ele tem muitas maneiras de disfarçar de si mesmo o fato de que está resistindo a Deus, endurecendo-se em oposição a Ele. Uma forma de fazermos isso é a procrastinação. Ainda não. Irei em uma estação mais conveniente. Lembra de Herodes, que ele observou João Batista? Em Marcos 6,20 diz que ele gostava de ouvi-lo. Mas essas formas de piedade, como nos fariseus, podem ocultar de coração a negação do poder. A consciência é acalmada pela membresia na igreja, por uma profissão religiosa. Mesmo quando a resistência se torna mais declarada, existem maneiras de disfarçar parcialmente o fato de que é a Deus que nós estamos tentando resistir. Assim, a convicção é afastada, a decisão é adiada, a resistência é mantida e, ao mesmo tempo, o coração fica mais endurecido, menos sensível à verdade e mais preso no erro. Depois nós vemos ele fazendo a transformação ali da vara em serpente, né? E nesse sinal nós devemos prestar atenção que essa serpente denotava o poder do monarca, poder real e divino do Egito, da qual a serpente era um emblema. A serpente é uma ameaça ao faraó, fala com ele em sua própria língua e fala-lhe de um poder real e divino que é oposto ao seu, muito maior que o seu, a qual ele fará bens em não provocar. O sinal era inofensivo em si mesmo, mas ameaçador no significado. Os mágicos tentaram produzir uma imitação ali do milagre, mas foi humilhação para eles, porque a vara de Arão engoliu a vara deles. A verdade ensinada foi a impotência das artes mágicas em oposição ao poder de Jeová. E ali nós vemos realeza, divindade, magia, todos são representados como destruídos nessa maravilhosa narrativa. Então eu te espero no próximo episódio, onde nós vamos continuar detalhando mais um pouquinho esse capítulo 7. A gente tem um encontro marcado no próximo episódio. Deus te abençoe. Se encontramos em breve. Até breve. Muito breve. Tchau, tchau.